gente falar do atendimento sem você entender as necessidades. Então, assim, para atender qualquer paciente com necessidade especial, eu preciso entender, conhecer a sua necessidade e fazer as adequações. Agora, a minha necessidade é a mesma de todos vocês que estão sentados aqui? Não. Nem gêmeos têm as mesmas necessidades. E isso é o diferencial do atendimento à pessoa com deficiência e os grupos sistemicamente comprometidos, né? Nós temos que individualizar esse atendimento de uma forma gigantesca, porque se você atender todos igual a todo mundo, não vai dar certo. Na grande maioria vai, porque vai indo o negócio. Só que aí chega um momento que não vai dar certo. E a gente tem que individualizar. E aí vem o nosso grande problema. Eu sou uma dentista do sistema privado, eu nunca trabalhei no SUS, mas o nosso grande problema do SUS vem uma crítica, né, à produção, às metas e tudo mais, né? Então, isso é uma coisa que a gente, enquanto dentista, enquanto conselho, a gente precisa de apoio. É o que a gente discute na nossa Câmara Técnica em São Paulo também. Eu sou voluntária das câmaras técnicas desde a sua constituição em 2010. Então, são 13 anos que eu sou voluntária em Câmara Técnica em São Paulo. E é uma luta, né? Então, é uma luta nós falarmos sobre as metas, porque como que você pode se dedicar ao máximo se você tem horas, você tem números, é muito complicado, né? Isso, a gente tem que ter voz para isso. Como que você pode internar esse paciente se a gente não tem um código TUS para internar esse paciente, você fazer uma anestesia geral, né? E você tem que colocar por similaridade, então vai cada vez mais dificultando a nossa prática. Mas se a gente não ficar conversando com o nosso colega e nós aqui realmente não nos unirmos para melhorar essa condição do dentista, daqui 20 anos a gente está reclamando da mesma coisa, né? Então, isso é muito complicado. Então, assim, não saiam daqui de forma nenhuma frustrados, pensando, ok, se eu tivesse tempo na minha cadeira, eu faria. A gente tem que ver isso num outro momento, então vamos atrás do tempo, mas a gente tem que pensar sobre isso também, né? Então, dentro de cada condição de paciente com necessidade especial, eu vou fazer a minha adequação. Eu vou fazer a minha adequação para atender o TEA, eu vou fazer a minha adequação para atender o hemofílico, eu vou fazer a minha adequação para atender o paciente com HIV, eu vou fazer a minha adequação de acordo com o que eu colher a anamnese desse paciente, né? Bom, para iniciar, eu preciso falar o que é pessoa com deficiência. E por que a gente tem que falar sobre deficiência e por que a gente tem que falar sobre o que é pessoa com deficiência? Porque a gente não pode errar já na forma de falar, na nomenclatura, né? Então, é errado eu falar que uma pessoa com TEA é uma pessoa com deficiência? Não, ela é legalmente uma pessoa com deficiência. Desde 2012, nós temos uma lei, que é a 12.764 de 2012, aonde nós incluímos o transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência. Mas a forma de falar de todos nós, ela tem que ser muito, vou dizer a frase assim, politicamente correta. Então, eu posso falar, fulano é deficiente? Não, ele tem deficiência. Fulano porta uma deficiência? Ah, o portador de autismo. Isso não existe. A pessoa tem a deficiência. Então, é pessoa com deficiência. Portar, eu porto o passador de slide, eu estou portando o microfone, a minha bolsa, a deficiência eu tenho. Tá? Então, isso a gente já vai minimizando problemas de relacionamento. E vou falar uma coisa para vocês. A maior parte dos problemas que nós temos em consultório, ele é de comunicação e relacionamento. Foi a forma que você se comunicou com aquela mãe, com aquele pai, com aquele paciente, que não chegou àquela pessoa da melhor maneira possível, e às vezes a gente tem transtorno. Então, a gente tem que tentar se monitorar da forma que eu vou me comunicar. Então, o que é pessoa com deficiência? É aquela pessoa que tem, num prazo determinado ou prolongado, então pode ser determinado ou pode ser prolongado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ela tem algum impedimento de natureza física,
de natureza mental, intelectual, sensorial, então todos os sentidos, e a gente vai falar muito sobre os sentidos, que em interação com uma ou mais barreiras. Que barreiras? As barreiras que a sociedade impõe para a pessoa com deficiência. Ela pode obstruir a sua participação de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade com as outras pessoas. Então, lendo essa classificação do próprio Ministério da Saúde, o que a gente vê? Que a deficiência, de uma forma ou de outra, ela pode ser vista na sociedade, ou a pessoa com deficiência, ela pode ter mais ou menos impedimentos para viver em igualdade com os outros. E é isso que a gente tem que ter esse olhar. Tá? Eu vou dar alguns exemplos, vocês vão entender de uma forma um pouquinho melhor. Bom, o que é, então, a deficiência? Olha que importante, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ele reconhece que deficiência é um conceito em evolução. Então, eu não sou uma pessoa com deficiência hoje, que eu tenho umas limitações hoje, que isso não vai mudar na sociedade. Está em evolução. E por que está em evolução? Porque resulta da interação entre pessoas com deficiência, barreiras comportamentais e ambientais que impedem sua participação plena e eficaz da sociedade de forma igualitária. Portanto, não restringe o atributo apenas da pessoa, mas também do ambiente à sua volta. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm um paciente cadeirante, ele tem uma encefalopatia crônica não progressiva, uma paralisia cerebral. Só que dentro do CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade dele, ele é cadeirante. Ok. Aí ele precisa fazer um tratamento endodôntico. Ele precisa fazer um tratamento endodôntico e entra no sistema do SUS, e aí ele é direcionado para 20 quilômetros de distância da casa dele para fazer aquele tratamento endodôntico. Você entende que foi criado uma barreira maior para essa pessoa do que para uma outra pessoa, para ele ter acesso a essa saúde bucal? E aí o que é falado para ele? Você perdeu a vaga, você não foi? Foi colocado uma barreira, um impeditivo maior do que por uma outra pessoa, para ele conseguir acesso àquela saúde bucal. Então, enquanto nós não olharmos a necessidade da pessoa e nós não individualizarmos essa necessidade para ele conseguir o atendimento dele, a gente já está pondo uma barreira, e uma barreira muito grande. Então, você entende que, de uma forma ou de outra, eu posso dizer que a deficiência para essa pessoa está sendo mais difícil do que para uma outra pessoa que ela tivesse acesso, ou eu pego a mesma pessoa com a paralisia cerebral, mas ele deambula, ele anda. Tá? Então, ele tem uma classificação internacional de funcionalidade melhor, porque ele anda. E aí ele está lá 20 quilômetros, mas ele consegue pegar um ônibus, qualquer coisa, e chegar lá de uma forma melhor. Então, ele vai ter acesso àquele tratamento de canal, àquele tratamento endodôntico. Mas talvez aquele cadeirante não. Então, quando nós falamos de incluir, de diminuir barreiras, você tem que pensar em todas essas barreiras. Então, o problema ele é muito maior do que só eu não consigo atender a pessoa com deficiência na minha cadeira. Às vezes, essa pessoa não chega à sua cadeira, porque ela tem muitas barreiras antes disso. E fora as outras que nós vamos falar um pouquinho mais para a gente raciocinar sobre deficiência. E o que passa a pessoa com deficiência.